a nossa aula aqui, né? Eu bolei da seguinte maneira: eu pegar um pouco, contextualizar onde que a gente está hoje no tratamento da ansiedade e desempenho sexual. Eu pegar um pouco dessa história, de como é que surgiu essa história, né? E chegar nesse momento que a gente vive hoje, que é um momento que passou pela psicanálise, passou por uma série de questões que teve um impacto muito grande, passou pela terapia cognitiva, né? Eu sou um terapeuta cognitivo-comportamental e já estou trabalhando com sexualidade já há quase 30 anos, né? Quando eu conheci o Henrique, eu já trabalhava já com sexualidade. Então, o Henrique, a gente fez essa parceria na questão da sexualidade juntos, aí um trabalho que vem já há muitos anos. E aí eu pensei em pegar um pouco dessa história, dessa evolução aí, né? E aí, nessa evolução, a gente contextualizar com algo que é muito importante no paciente com ansiedade de desempenho, que é a questão do Viagra. Porque o que acontece hoje com o paciente com ansiedade de desempenho? Às vezes ele não vai no médico. O que esse paciente faz? Ele vai na farmácia, ele está com medo de não conseguir ter uma boa performance, e ele vai na farmácia e compra o comprimido. Isso é muito ruim, porque ele passa a se automedicar e ele perde a possibilidade de fazer uma consulta médica, porque, como o Henrique falou, é legal ter um psicólogo para trabalhar, mas é muito mais legal para a gente poder ter um médico de parceria. Porque quando o paciente chega para mim, mesmo que eu saiba que a queixa dele é psicológica, eu vou encaminhar ele para o médico. Mesmo que eu tenha certeza nessa queixa psicológica, mas para mim, na minha concepção, pessoal, é fundamental que esse paciente seja visto pelo médico, né? E até porque às vezes o paciente, você não vai olhar o pênis do paciente, você não vai mexer, não vai ver, e esse paciente ele precisa ser examinado. Até porque se esse paciente não tiver o acompanhamento do médico, Valdir, né, que vou estar aqui na minha frente, o que vai acontecer, Valdir? Ele não adere ao tratamento do psicólogo. Então, uma das coisas que sinaliza para mim a importância do médico, além de toda a questão da avaliação médica, é de que se esse paciente estiver no tratamento psicoterápico sem o apoio do médico e sem estar visitando o médico regularmente, a adesão ao tratamento do psicólogo é muito menor. Então, às vezes, é importante para ele ir ao médico, para que o médico fale: olha, seus exames estão ok, está tudo ok, e é importante que você vá no psicólogo, porque a sua queixa é com o psicólogo. E a importância dele ir ao médico é porque o médico também pode avaliar outros problemas que esse paciente tem. Então, olha só, quando ele vai na farmácia e compra o Viagra, ele perdeu a chance de fazer outros exames, que é o que acontece quando a mulher vai no ginecologista. Ela vai no ginecologista e o ginecologista pede outros exames para ela. Então, ela acaba sendo vista com regularidade por esse médico. E quando esse paciente começa a fazer o uso do Viagra de maneira sistemática, sem o acompanhamento médico, além de ele ter problemas pelo uso de estar medicando sem estar com acompanhamento do médico, ele perde a possibilidade de avaliar outros problemas que porventura ele tem. Porque o paciente, ele vai ao médico, ele vai ao psicólogo pela queixa sexual, mas ele não vem pelas outras coisas. Mas pela queixa sexual, ele procura tratamento. Então, eu pensei em pegar esse histórico, né? Pegar um pouco do que vem acontecendo com o Viagra nesse momento, e nesse momento aí do Viagra, entrar numa coisa que é muito clássico no paciente com ansiedade de desempenho, que é o que a gente chama de ciclo da falha. É como é que ele fica preso nesse ciclo da falha, e a ideia é fechar o nosso bate-papo falando como é que a gente tira o paciente desse ciclo da falha. Como é que a gente faz um trabalho para tirar esse paciente de autoobservação, preocupação. Então, eu bolei o nosso bate-papo aí nessa hora em cima por esse caminho, né? O caminho, quando a gente pensa em psicologia, sexualidade, é um caminho muito vasto, mas eu pensei, vamos seguir por uma coisa mais objetiva, né? E tentar mostrar hoje que a gente tem um modelo de tratamento diferente do modelo que deu origem à terapia sexual lá na década de 70 com Master Johnson. Porque, como eu falei para vocês, o Henrique falou, eu sou um terapeuta cognitivo-comportamental. Então, eu não sou psicanalista. Eu trabalho dentro de uma abordagem cognitiva comportamental. E a terapia comportamental, ela está baseada em evidências. Ela trabalha com um método científico, uma abordagem científica. E como ela é uma abordagem científica, ela vem sofrendo modificações. Então, o que a gente fazia na década de 70 era diferente do que a gente fazia antes, é diferente do que faz 80 hoje, né? Do que se fazia em 80, e é diferente do que a gente faz hoje. Então, a gente está passando por modificações. Assim como, por exemplo,
quando eu comecei a tratar o pânico e a fobia e o toque, transtorno obsessivo compulsivo, eu tratava de uma maneira. Hoje, eu trato os pacientes com toque de uma maneira completamente diferente, usando outras estratégias que eu utilizava no começo lá de quando eu trabalhava com toque há 30 anos atrás, que pouco se falava de transtorno obsessivo compulsivo. Então, hoje, a gente tem uma metodologia para tratar esses transtornos de eixo 1, que a gente nem usa mais essa denominação, mas é interessante entender. Os transtornos de eixo 1 são os transtornos ligados à ansiedade, fobia, pânico, a própria depressão, às vezes, se ela tem um fundo de ansiedade, e o toque. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, os transtornos sexuais, eles estão todos no eixo 1. Então, esses transtornos de eixo 1, eles sofreram uma nova mudança de tratamento. Então, uma nova forma da gente enxergar o tratamento da ansiedade. E o que eu faço? Eu adequo esses programas de tratamento que a gente usa nesses outros transtornos para as questões da sexualidade. E é isso que eu vou tentar trocar hoje aqui para falar com vocês, entendeu? Então, como a Henrique falou, eu sou um terapeuta cognitivo comportamental. Atualmente eu faço parte lá da diretoria da ATC Rio, eu sou um dos fundadores da ATC Rio, que é a Associação dos Terapeutas Cognitivos do Rio de Janeiro, né? Eu faço parte da FBTC, que é a federação, eu sou um terapeuta certificado pela federação como terapeuta cognitivo comportamental, e atualmente, né, que é o meu grande xodó, é o nosso grupo de estudos em terapia cognitiva sexual, que é quando a gente aborda as questões da terapia cognitiva e adequa aos transtornos da sexualidade. É o grande barato para mim é estar no grupo e coordenar o grupo de estudos de terapia cognitiva sexual, uma coisa muito gostosa, né? E aí, como é que eu fiz aí para a gente começar aí, pegando esse papo, né? Eu peguei a sexologia e dividi ela em 4 etapas para a gente contextualizar. Então, botei primeira sexologia, segunda sexologia, terceira sexologia e quarta sexologia. Então, vocês vão entender bem. Essa primeira sexologia, para a gente poder ver bem, ela está muito fortemente marcada pela história da psicanálise. O que vai acontecer? Ainda hoje, muitos colegas médicos, né, que trabalham com a gente, pensam que nós, psicólogos, que a gente vai trabalhar como se nós fôssemos psicanalistas. São coisas completamente diferentes. A psicanálise trabalha de uma maneira e a terapia cognitiva trabalha de uma outra forma. Mas muitos pacientes, quando o médico encaminha, fala, vai procurar um psicólogo, o próprio paciente pensa, vai ter um divã, o terapeuta, eu vou ficar falando, o terapeuta não vai falar nada. Isso não é psicologia, pessoal, isso é psicanálise. É uma outra forma. Numa terapia sexual, quando a gente trabalha dentro da abordagem cognitiva, a gente vai trocar com o paciente. Então, essa primeira sexologia, que surgiu lá no século retrasado, ela estava muito focada nessas questões, ó, trabalhava com pedofilia, masturbação, era mais ligada àqueles transtornos psiquiátricos, sadismo, masoquismo. Você tinha uma ideia das psicopatologias, né? E daí veio a psicanálise junto com essas psicopatologias nessa primeira sexologia. E essa primeira sexologia, ela perde força para essa segunda sexologia, que é onde a gente tem todo o trabalho, onde surgiu a terapia sexual em si, de maneira efetiva, que é lá com o trabalho do Mestre Johnson. Então, você vê aqui, deixa eu clicar aqui, puxar para o cantinho, né? Então, você tem nessa segunda sexologia todo o trabalho do Mestre Johnson, e esse trabalho do casal do Mestre Johnson, o que acontece? Eles tinham uma visão bem behaviorista. Então, eles trabalhavam dentro dessa premissa do behaviorismo, né? E faziam pesquisa com sexualidade. Eles foram os primeiros a fazerem pesquisa com sexualidade. Mas para vocês terem uma ideia de como é que a humanidade estava atrasada com relação a essas pesquisas com sexualidade, olha só, esses trabalhos datam da década de 60, década de 70 e tal. A gente foi à Lua em 69. Olha que coisa, né? Fomos à Lua em 69, 1969. Então, a gente tinha toda essa tecnologia para ir à Lua, mas a gente ainda não sabia direito como se dava o mecanismo de ereção, não era claro essa presença do óxido nítrico, né? A importância do óxido nítrico, isso não estava claro ainda, e também não estava claro para a gente como era o orgasmo, como é que era o orgasmo de uma mulher. Não sabia isso. Então, olha que coisa louca, a gente tinha uma tecnologia enorme para poder ir para um outro, né? Para ir para a Lua,
mas não sabia como o corpo humano funcionava na questão da sexualidade. E aí, o que Mestre e Johnson fizeram? Eles faziam pesquisa. Eles colocavam lá microcâmeras dentro da vagina para ver como é que se dava a resposta sexual, e a partir daí eles sistematizavam isso num livro de pesquisa, né? Que é esse livro aqui, ó. Né? Foi o primeiro grande livro que deu origem à terapia sexual como a gente conhece de maneira mais efetiva, né? Só que esse livro aí, o que acontece nesse livro que deu essa base aí da sexologia? Vocês imaginam que nessa época, esse cara aí, o Kinsey, ele tinha feito uma grande pesquisa falando do comportamento dos americanos. Como é que os americanos se comportavam na cama, como é que era a vida sexual dos americanos. E foi um sucesso esse trabalho do Kinsey, um sucesso, porque ele fez o primeiro trabalho falando do homem, e ele falou como é que os homens se comportavam, o que fazia e tal. E ele conseguiu muita verba de pesquisa. E com essa verba de pesquisa, ele fez um outro trabalho falando do comportamento das mulheres. E aí, quando ele falou o que as mulheres americanas faziam na cama, foi uma situação assim, muito ruim para ele profissionalmente, porque ele perdeu toda a verba de pesquisa, ele foi execrado na comunidade, foi uma coisa muito, muito ruim para o Kinsey. E Mestre Johnson, já sabendo dessa questão toda, da dificuldade da sociedade de lidar com essas questões da sexualidade de uma maneira mais clara, quando eles escreveram esse livro, na verdade, se vocês forem pegar para ler, ele é um tratado de fisiologia. Ele vai falar da resposta fisiológica exclusivamente. Então, a terapia sexual, como a gente entende hoje, ela surgiu com uma pegada muito fisiológica e muito biológica, porque eles precisavam se resguardar. Então, esse livro é um tratado biológico de comportamento, de resposta fisiológica. E, mesmo assim, esse livro foi extremamente censurado. Esse é o livro meu, esse meu livro, né, de tá velhinho, ele é da civilização brasileira. Esse livro ele foi caçado na ditadura, ele foi tirado de circulação, porque na ditadura entenderam que era um livro de pornografia. E os caras fizeram um livro preocupados em não ser um livro de pornografia. Né? Por isso essa pegada muito fisiológica do livro. Então eles fizeram esse livro, e a partir desse livro, né, eles partiram para construir, né, e bolar o que eles chamam do ciclo da resposta sexual humana. Então, no ciclo da resposta sexual humana, a gente tem excitação, platô, orgasmo e resolução. E esse ciclo da resposta sexual humana, o que ele faz? Ele dá uma base para os transtornos sexuais como a gente entende hoje. Ejaculação precoce, dificuldade de ereção, dificuldade de orgasmo, dificuldade de excitação na mulher, questão do desejo. Esse ciclo, ele fundamenta os transtornos sexuais. Então, quando a gente pensa nos transtornos sexuais, a gente vai entender que eles estão atrelados a esse ciclo, fruto do trabalho do Mestre Johnson. Olha que importância. Né? Então, a gente está falando que esse ciclo ainda é o ciclo que define os transtornos sexuais no DSM-5, no Diagnóstico Estatístico Médico. Então, tem essa base desse trabalho do Mestre Johnson, desse livro aí. Ó. Então, é um livro muito importante ainda hoje, porque dá a ideia do que seria os transtornos. Mas só que esse livro não leva em consideração questões cognitivas, questões emocionais, ele leva em consideração questões fisiológicas. Né? E aí, depois desse livro, eles resolveram partir para um outro livro, que seria o seguinte: esse livro, que é um outro clássico da terapia sexual, é o livro onde eles propõem o tratamento do que eles estavam definindo como disfunção lá atrás. Então, a adequação sexual humana é um clássico da terapia sexual, onde você tem todos os programas de tratamento, né, dos transtornos sexuais propostos por o Mestre Johnson na década de 70, 75 e tal. Então, observa, esse livro ele tem uma base bastante comportamentalista. Então, muitas técnicas que muitos colegas ainda que trabalham com terapia sexual utilizam são técnicas que estão nesse livro. Né? Stop Start, para inicie, o foco sensorial, são técnicas dessa época. Então, são técnicas que, se a gente pensar dentro de uma perspectiva behaviorista, elas têm uma ótima resposta. Mas hoje, nós já temos novos modelos para tratar.
né? Por quê? Porque a terapia comportamental, a terapia cognitiva, ela vem sofrendo modificações. E o que chama muita atenção é que muitos colegas que trabalham com terapia sexual, eles continuam presos no modelo ainda antigo, que é esse modelo desse livro, que é fantástico. Não que seja um modelo ruim, mas é um modelo que ele já tem modificações. Você já tem novas formas de tratar, porque a própria terapia cognitiva ela foi evoluindo. Então, a gente tem que adequar esses novos modelos da terapia cognitiva aos transtornos sexuais. E a ideia é falar um pouco disso. Como é que eu faço isso com ansiedade de desempenho? Né? A gente vai focar nesse ponto. E aí, a gente percebe o seguinte, que nesse momento aí, dessa visão comportamentalista, que trabalhava as questões bem de uma maneira estímulo-resposta, você tinha uma brecha. Então, mesmo nessa época do Master Johnson, você não tinha bons resultados para alguns tipos de transtornos. Né? Você não tinha um bom resultado. Inclusive, para a própria questão da disfunção erétil, você não tinha um resultado tão bom, tão preciso com o foco sensorial, nem para ejaculação precoce. Tinha alguns casos que não funcionavam bem. E aí, como você tinha uma brecha muito grande para alguns casos que não funcionavam bem, você tinha um espaço muito grande para a indústria entrar e medicalizar a sexualidade. Então, hoje, que a gente está chamando de terceira sexologia, é um momento onde a gente se preocupa muito porque a gente percebe que a sexualidade está muito medicalizada. Você vê a questão da sexualidade como se fosse algo muito focado no medicamento. Quando você tem outras questões na sexualidade que são importantes, como o conceito de prazer, o conceito de erotização, a fantasia sexual. Muito disso aí são questões que não são questões especificamente médicas. Porque quando você pensa na fantasia, não tem um remédio que eu tome que me dê mais fantasia. Né? E vê bem, se eu tenho questões emocionais muito complexas, né, que mexem com o meu desejo, não vai ter um medicamento que eu tome que me faça ter mais desejo. Porque se eu tenho medo, se eu tenho angústia, se eu tenho preocupação, eu posso até ter uma droga que me deixe mais up, com mais energia. Né? Mas, se eu tenho medo, muitas vezes essa energia se perde no meu medo e não na minha erotização. Então, às vezes, eu não tenho como não levar em consideração esses aspectos emocionais. Mas vocês lembram que quando eu falei lá do livro, que o livro tinha que ter uma base biológica e muito cartesiana, porque o Kinsey tinha sido muito criticado? Eles pegaram essa base biológica e essa base cartesiana e fundamentaram na sexualidade. E aí, isso foi uma grande brecha para a indústria. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí muita pesquisa. Olha que coisa interessante. Quando a gente faz uma pesquisa no Medline sobre os transtornos, medicamentos para a sexualidade, a gente percebe que hoje a gente não tem tanta pesquisa para o homem, mas você já percebe muita pesquisa para a mulher. Então, a indústria ela está muito interessada em encontrar um medicamento que a mulher tome e que facilite o orgasmo dela. Por quê? Porque a indústria entende que o mercado do homem mais ou menos já ficou ali preenchido pelos eretogênicos, né? Pelos Viagra, Cialis, Levitra, vamos chamar de Viagra, né? Já ficou preenchido. Então a indústria ficou satisfeita ali porque o medicamento é ótimo, o medicamento funciona, o medicamento revolucionou o nosso tratamento, é fantástico ter o Viagra, sensacional isso, né? O primeiro paciente que eu atendi com queixa sexual era um professor de história que tinha tentado suicídio porque não estava conseguindo ter ereção. Né? 30 anos atrás. Olha, hoje é inimaginável isso, porque como a gente não evoluiu, né? Até a própria injeção vasoativa, a papaverina, a tentolamina. Imagina que o cara estava tentando suicídio porque ele imaginava que nunca mais fosse fazer sexo. Então, hoje, a gente encontra muito paciente deprimido, mas talvez não nesse ponto de achar que nunca vai mais conseguir fazer sexo. Então, realmente sensacional aí. Não tem como. A gente tem que tirar o chapéu para a questão do Viagra. É fantástico. Mas o grande problema hoje é que os pacientes começam a fazer uso desse remédio e não levam em consideração outras questões também que são importantes. E você sabe, né, o que acontece hoje? Hoje, o paciente ele vai procurar o psicólogo, ele chega para mim quando ele já tomou o remédio e o remédio não está funcionando. E aí esse paciente, ele me preocupa muito porque ele acaba sendo uma presa fácil para alguns profissionais
que acabam não tendo uma conduta muito ética, percebe? Porque ele já tomou o Viagra não funcionou muitas vezes pelas questões emocionais que estão atrapalhando, mas ele não está levando isso em consideração. E aí ele toma remédio, fala, pô, não estou funcionando nem com Viagra, pô, estou ferrado. E aí, esse tipo de pensamento faz com que ele submeta a vários tipos de tratamentos que são, às vezes, muito ruins para esse homem. E aí o que falta para ele? A orientação de um profissional que chega para ele, você tem que fazer assim, assim, assado. E às vezes não, quando ele começa a fazer uso do Viagra por conta própria, ele corre esse risco do Viagra não funcionar e ele entrar numa situação muito, muito ruim aí por uso desse medicamento. Então, essa terceira sexologia, ela está hoje numa busca muito louca de um medicamento para a mulher, que a mulher tome e que facilite o orgasmo dela. Mas a gente que trabalha com psicologia, a gente sabe que vai ser difícil um remédio que a mulher tome que faça ela ter 2, 3, 4 orgasmos, se ela não estiver erotizando, fantasiando bem com o corpo, bem com o marido, bem com o parceiro. Não vai ter um remédio que ela tome que faça ela ter orgasmos. A gente sabe que não vai ter isso. Se ela não estiver bem, se ela não estiver entregue. Então, essas questões emocionais que estão muito claramente na mulher, por isso que até agora não apareceu um Viagra feminino, né? Essas questões emocionais que ficam muito específicas na mulher, faz com que a indústria ainda não consiga um remédio para ela, também aparece no homem. Só que o homem ele está usando como referência a tumescência peniana. Então, ele usa como referência a tumescência peniana e ele fala, pô, estou com pênis ereto, tudo bem. Mas já tem chegado no consultório pacientes que fazem uso da medicação, têm ereção e não conseguem ter orgasmo. Então, observa, ele tem ereção, ele está tomando Viagra, está tomando Cialis, tem ereção, mas ele continua insatisfeito, porque agora ele não consegue ter orgasmo. E aí, ele também entra numa angústia muito grande, e essa angústia que leva ele a não ter o orgasmo faz com que ele também entre num ciclo dessa busca do orgasmo e acaba não conseguindo ter orgasmo. E aí é muito interessante porque já vem chegando dos colegas médicos esse perfil de paciente, o usuário do Viagra, que chegou lá procurando porque não tinha ereção, começou a tomar o remédio e agora ele volta lá no médico e fala, doutor, agora eu tenho ereção, mas não estou conseguindo ter orgasmo. Né? Então, aí ele voltou nesse mesmo problema emocional que estava atrapalhando ele a ter ereção, que ficou de uma forma ou de outra preenchido pela medicação, mas a questão do orgasmo, você não tem um remédio que faça o cara ter orgasmo, porque o orgasmo implica numa série de outras questões. Então, essa terceira sexologia, que é o que a gente está vivendo agora, é onde chama muita atenção como se medica na sexualidade. Né? E aí é muito bacana quando a gente vê assim, um espaço como esse aqui, né? do Quinta Potência, que dá um espaço para a gente da psicologia estar batendo papo, estar trocando uma ideia. Né? É muito interessante esse trabalho em conjunto. Né? E eu admiro muito o Henrique, porque quando o Henrique me chamou para trabalhar junto e caminhar os pacientes comigo, a gente faz essa parceria, a gente está falando de um quarto de século atrás, é sensacional, 25 anos atrás. Né? Então, assim, é muito interessante isso, numa época que o psicólogo não era muito bem visto. Né? Talvez, eu não sei se os colegas urologistas vão conhecer, mas eu comecei a trabalhar com o Bonacorsi. E o Bonacorsi, ele era andrologista do IED. Então, o Bonacorsi era o meu colega, eu trabalhava junto com o Bonacorsi caminhava os pacientes para mim, eu era novo, bem novo, né? E o Bonacorsi já era uma referência. E o Bonacorsi, de uma forma ou de outra, com a morte do meu professor do mestrado, do Araguari, o Bonacorsi me puxou para trabalhar com ele e eu comecei trabalhando com o Bonacorsi, que era uma grande referência aí. Eu não sei, Valdir, você chegou a conhecer o Bonacorsi, Valdir? Né? Não sei se algum colega urologista aqui chegou a conhecer o Bonacorsi, mas o Bonacorsi era uma referência, talvez um dos primeiros homens, terapeutas homens, a trabalhar com papaverina, prostaglandina. Ele foi um dos percussores aqui. Ele era andrologista e era endócrino, nem era urologista, porque no passado, o profissional que tratava o homem com disfunção erétil, com queixa sexual, não era o urologista, era o andrologista, né? Que era uma vertente da endocrinologia. Depois que a coisa foi tomando um outro rumo, que os urologistas começaram a entrar nesse espaço, né? Que era um espaço do antigo endócrino, que era o andrologista. E a urologia foi ocupando esse espaço. E eu peguei o finalzinho da andrologia, ainda, né? Dos andrologistas, e comecei a trabalhar mais diretamente com o pessoal da urologia nesses 30 anos aí, desse decorrer. Mas o fato é que
que a gente vive hoje uma medicalização dessa sexualidade, né? E é claro que a gente vive essa medicalização por essa questão social, modelo social médico, enfim. A gente não vai questionar isso aqui agora, mas só estamos fazendo uma constatação. Então, esse modelo valoriza aspectos orgânicos em detrimento das questões emocionais e comportamental. E estendeu seus critérios de definições de disfunções do DSM-4, que passou a facilitar as investigações dentro de uma ótica médico-farmacológica. E aí, em 98, a gente tem o boom disso aí, que foi o lançamento do Viagra. Olha, pessoal, eu vou dar um dado interessante para vocês. Eu tenho pacientes que começaram a tomar o Viagra nessa época aí e até hoje nunca mais conseguiram se relacionar sexualmente sem tomar o Viagra. Ele entra numa espiral de uso do medicamento e ele não consegue desmamar o medicamento, não faz o desmame. E o grande barato do trabalho do psicólogo é que muitas vezes a gente consegue trabalhar com esse paciente e fazer o desmame da medicação junto com um colega médico, com o médico. A gente vai fazendo essa parceria e vai desmamando essa medicação. Mas quando o paciente ele vai na farmácia e compra o remédio sem o médico e sem o acompanhamento da indicação do médico para o psicólogo, muitas vezes ele não para mais de tomar o remédio. E eu também tenho pacientes jovens, 22, 20, 18 anos, que também não consegue mais se relacionar sexualmente sem tomar Viagra. Ele começou a vida sexual tomando Viagra e não mais consegue transar sem tomar Viagra, né? E é legal a gente entender por que isso acontece. E aí entra um pouco, ou muito, né, da ansiedade de desempenho, que é o tema do nosso bate-papo aqui hoje, né? Então, a gente coroou essa medicalização da sexualidade com o advento do Viagra em 98, né? E aí, é claro, sensacional, como eu falei para vocês, o Viagra fantástico para o nosso tratamento, né? Eu me lembro que quando o Viagra surgiu, eu conversava com o Henrique, com outros colegas médicos também, eu já trabalhava muito com sexualidade. Na época eu trabalhava porque se colocava muita prótese, e eu trabalhava em parceria com os médicos que colocavam as próteses penianas, porque existia toda uma adequação de começar essa vida sexual com essa prótese, e aí os colegas encaminhavam para o psicólogo para a gente bater esse papo e conversar com esses pacientes com uma prótese para essa nova sexualidade, para evitar que eles tivessem dificuldade de ejacular com essa nova prótese, que era uma das coisas que acontecia também. Ele colocava a prótese e aquela questão emocional que fazia ele não ter a ereção era o que também, lá na frente, levava ele a ter dificuldade de ejacular com a prótese. Aí o colega encaminhava para mim e o meu trabalho era fazer com que esse paciente voltasse a desfrutar dessa prótese, da plenitude e poder ter uma sexualidade mais plena, de um trabalho terapêutico que eu fazia em conjunto. Então, eu já fazia isso. Então, quando o Viagra surgiu, a gente falou, acabou, né? Não vai ter mais paciente no consultório. Ninguém mais vai procurar urologista para trabalhar com disfunção erétil. E foi exatamente o contrário. Foi sensacional, porque teve um boom de pacientes procurando tratamento, o consultório cresceu muito, né? Por quê? Porque o homem começou a entender que tinha uma droga eficaz para o tratamento, isso motivou ele a vir procurar o tratamento, entendeu? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa quando a indústria encontrar um medicamento que interfira na sexualidade da mulher. Você vai ter um boom muito grande de mulheres procurando o ginecologista e procurando o psicólogo depois. É uma questão de tempo da indústria trabalhar isso. Então, a indústria fantástica realmente ajudou muito esses pacientes. Mas foi o que aconteceu. Hoje você tem um paciente jovem que ele está começando a vida sexual com muito medo de performance, medo de não conseguir ter uma boa ereção, medo de não conseguir ter o controle ejaculatório. Então, é como se você tivesse um jovem com 17 anos que nunca transou, mas ele já se acha ejaculador precoce. Aí ele vai para a transa com ansiedade, de medo, de desempenho. Aí o que ele faz? Ele pega o dinheiro da merenda e vai ali na farmácia e compra o remédio. Que é com dinheiro da merenda mesmo, porque o medicamento ficou muito barato depois que você quebrou a patente. Né? Depois de 10 anos, o remédio ficou muito barato. Então, esse jovem ele vai na farmácia e compra o remédio, que eu acho que é um grande problema hoje, a venda do medicamento do Viagra sem receita. Eu penso que todo esse medicamento, especificamente, ele deveria ser prescrito pelo urologista, por esse profissional, que deveria estar prescrevendo e só poderia ser comprado com a prescrição do urologista para evitar os problemas que a gente tem observado no consultório hoje. Mas não é como
Não é como funciona hoje. O medicamento ele é de muito fácil acesso e o pessoal toma falando que é recreativo, mas na verdade a gente sabe que esse homem não está tomando de maneira recreativa. Ele está tomando porque ele tem medo, medo de não conseguir ter uma boa performance. Mas ele fala para os amigos que é recreativo. Mas aqui no consultório ele fala, não, doutor, eu estou tomando porque eu acho que eu não vou conseguir. Então não é recreativo, entendeu? Então são poucos que fazem uso recreativo. Eles começam a fazer de uso sistemático, entendeu? De forma sistemática. E é isso. Depois que ele começa a fazer uso de forma sistemática, ele sempre tem um na carteira. Ele não para de. Ele sempre tem um escondido. Então, ele está no relógio, está no anel aí, olha. Então, é mais ou menos assim. Esse homem começa a fazer o medicamento de forma sistemática, ele sempre tem um no bolso e não para de fazer uso. Né? E aí a gente tem muita dificuldade para tratar esse homem, né? Porque ele é um homem que quer procurar, ele quer ser, ele tem um mediativo muito grande, ele tem um descrédito do trabalho do psicólogo, né? Isso eu falando como psicólogo, ele não acredita. Ele tem uma tendência a ficar só tomando remédio, querer tomar o remédio. Né? Ele tem uma necessidade da comprovação empírica do problema dele, que isso é uma coisa muito interessante, porque quando o médico encaminha o paciente para mim, uma das coisas que eu faço na primeira consulta é mostrar para ele como o psicólogo trabalha e o que o psicólogo faz e o que é esse psicológico que faz ele não ter ereção. Porque ele fala, não, Antônio, não pode ser psicológico, é ereção, porque o meu pênis não tem sangue no meu pênis. Né? E ele não consegue linkar que o fato de não ter sangue é porque ele está tendo uma resposta psicofisiológica. Ele não consegue entender que ele sofre efeito adrenalina, que a adrenalina gera vasoconstricção, e essa vasoconstricção é que leva ele a não ter ereção. Ele não consegue entender isso, ele não consegue visualizar isso. E aí, na primeira consulta, o que eu faço? Eu mostro isso para ele. Eu mostro, olha, você não está tendo ereção, por quê? Porque está acontecendo isso, 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 isso. No contexto, quando você não tem adrenalina, quando você acorda de manhã, quando você se masturba, a ereção é boa. Então, olha só, se você tem um problema orgânico, você não vai ter ereção hora nenhuma, né? Se você acordou se com a Joaninha, com a Maria, você consegue ter relação e você não consegue ter com a fulana, com a Sandra, né? Não pode ser orgânico. Esse problema é psicológico. Mas ele não consegue entender isso. E aí, na primeira consulta, eu mostro isso para o paciente. Eu faço um desenho aqui no quadro, eu desenho o quadro e eu falo, olha, o mecanismo de ereção se dá dessa maneira, a gente tem a atuação do óxido nítrico, tem o relaxamento da musculatura lisa, né? E aí eu desenho o pênis, de quarto transversal, falo do funcionamento do óxido nítrico, falo que o óxido nítrico está atrelado com o erotismo, com o mecanismo erótico, então ele precisa erotizar para poder liberar o óxido nítrico. Falo do relaxamento da musculatura lisa, falo das trabéculas sinusoidais e falo da túnica albugínea. E falo como é que isso funciona. E falo, olha, para você ter ereção, você precisa ter o estímulo erótico, e esse estímulo erótico é o que vai liberar o óxido nítrico, e essa liberação do óxido nítrico que vai fazer você ter ereção. Não adianta você estar calmo se você não está liberando óxido nítrico. Então você pode falar, doutor, mas eu não estou nervoso. Eu não tenho ansiedade nenhuma. Olha, bota aqui, olha só, eu estou muito calmo. Todo mundo fala que eu sou calmo. Ok, ele pode fazer sexo calmo, mas se ele não estiver erotizando para produzir o óxido nítrico, ele não vai conseguir ter ereção. Então, muitos pacientes que falam, eu sou calmo, eu não sou nervoso, quando você observa esse paciente, ele não consegue erotizar. O erotismo dele é muito pobre, porque ele imagina que com 40, 50 anos, ele quer ter a mesma resposta que ele tinha quando ele tinha 20, que realmente ele não precisava erotizar. Ele encostava no parceiro, já tinha ereção, entendeu? Então, era uma resposta muito rápida. Mas depois que ele vai ficando mais velho, vai passando a ser fundamental que ele erotize. E aqui eu vou explicar isso para esse paciente, né? Eu vou explicar para ele como é que se dá isso. Por quê? Porque existe uma necessidade muito grande desse homem de entender como ele funciona. E aí entra a importância dos colegas urologistas. Por quê? Porque quando o médico fala, olha, eu fiz todos os exames aqui, você está vendo aqui, os seus exames estão ok, o seu problema não é médico, o seu problema é psicológico. E aí, ressabiadamente, esse paciente chega para mim. Porque isso é uma sugestão que eu posso dar para os colegas médicos. Peça os exames para o paciente. Às vezes, você com muita vivência, o médico com muita experiência, ele sabe que a queixa do paciente não é orgânica, pela vivência, pelo exame clínico, né? Pelas perguntas, mas o paciente ele tem uma necessidade dos exames.
Ele quer ter um papel, ele quer ter uma estatística. Então, quando o médico não encaminha ou não pede os exames, o paciente chega ressabiado para mim. Então, às vezes, é interessante ele chegar com aquele montão de exame para poder falar, o doutor pediu todos os exames e falou que era psicológico. Aí ele aceita a terapia. Porque quando o médico não pede os exames ou não faz um teste, assim, ele chega muito ressabiado. Aí me dá mais trabalho, porque eu tenho que mostrar para ele que o problema dele é psicológico. Quando ele faz todos os exames e chega com todos os exames, fica mais fácil para mim. Então, por quê? Porque esse paciente ele é difícil de entender que o problema dele pode ser psicológico. Ele é muito difícil de aceitar isso. Então, não é uma coisa muito fácil, porque, no geral, o homem tem uma necessidade muito grande dessa questão empírica do problema. E, às vezes, alguns reclamam que falam, mas o médico só pediu um exame. Poxa, eu queria que ele pedisse 20 exames para mim. Aí eu falo, volta lá, nem ele pede. Ou então eu ligo para ele e falo, está pedindo que você faça exames. Se esse paciente não fizer exame, ele não vai aderir ao tratamento. Porque ele só vai aderir ao tratamento se ele acreditar que os exames dele estão bem. Então, às vezes, é importante realmente pedir os exames para o paciente acreditar que o problema dele é psicológico, entende? Né? E aí você tem essa desvalorização dos aspectos emocionais, que é isso que eu estou falando, a vergonha, né, que é um outro problema, né? E a dificuldade dele de repartir esse problema, então, com um parceiro ou com uma parceira, e ele vem escondido, ele vai no médico escondido, ele não fala, quando, na verdade, se ele dividisse, seria muito mais fácil, né? Então, esse paciente, pessoal, que a gente está conversando, ele está preso aí, olha, nesse ciclo. O que acontece? Em algum momento, ele acha que não vai conseguir, por uma questão da cabeça dele, ele acha que não vai conseguir ter uma boa resposta sexual. Na mente dele, pô, não vou conseguir. Né? Então, ele está aqui, ó, preocupação com as consequências. Ele, pô, será que eu vou conseguir? E ele está antecipando o fracasso, tá vendo? Pô, vai ser ruim, não vou conseguir. E aí, o que vai acontecer? Quando ele começa a ter esse tipo de pensamento, de antecipação do fracasso, ele começa a ter emoções negativas com relação à sexualidade dele. E essas emoções negativas, elas ativam um sistema adrenal. Ele começa a liberar adrenalina, porque ele começa a ficar preocupado, começa a ficar nervoso. Nisso que ele começa a ficar nervoso, o que acontece? A primeira coisa que ele faz é prestar atenção para saber se o pênis dele está duro ou não. Né? Porque ele está lá com o parceiro está lá na relação dele, na relação sexual. Em vez de ele estar curtindo a situação erótica, o que esse homem está fazendo? Ele está olhando para o pênis dele para saber se está duro ou não. Pergunto eu para vocês, o que tem de erótico nisso, pessoal? Não tem nada de erótico. Então, o estímulo erótico dele é baixo. Então, observa, ele passa a ter uma tempestade perfeita. Ele passa a ter adrenalina, que a gente sabe que é vasoconstrictora, mas a gente sabe também que o que está causando o maior problema para ele não é a adrenalina, é a dificuldade de erotizar. Ele não está erotizando. E é isso que as pesquisas mostram ultimamente. Esse é o grande barato. Porque até pouco tempo, pessoal, a gente imaginava que era tudo por causa da adrenalina. E aí, todos aqueles programas de tratamento de foco sensorial, relaxamento, respiração, a gente entende hoje, e aí está lá nas pesquisas dos papers que eu separei para vocês, mostrando que mais importante do que a adrenalina é a erotização, é o processo de erotização. E que é esse paciente que está aqui no ciclo da falha é onde ele perde. Então, ele tem pouco estímulo erótico, menor resposta sexual e falha. Quando ele falha, ele vem com uma carga de humor muito negativo. E esse humor negativo colabora para que ele tenha menos estímulos eróticos. Então, quando você analisa esse paciente, ele chega falando que o problema dele é ansiedade e desempenho, que ele está ansioso, que ele está com medo, e é verdade. Mas quando você analisa bem, você vê o seguinte, esse paciente, a vida sexual dele está muito pobre, está pobre de erotismo. Porque quando ele vai para a cama como se ele fosse fazer uma prova, um teste. Não tem erótico, não tem erotismo. Ele está indo lá para fazer uma prova. Ele tem uma missão. A missão, muitas vezes, dele é ter ereção, e ele está vestido de uma missão que ele tem que fazer a mulher dele gozar pela penetração. Então, observa, se ele está vestido dessa missão e dessa angústia, onde é que está o erótico, pessoal? Onde é que está o erotismo? E aí, se não tem erotismo, como é que libera o óxido nítrico? Não libera. E aí, é por isso que, muitas vezes, esses pacientes fazem o uso do Viagra
mas continuam mantendo o mesmo padrão de comportamento do ciclo da falha. Então, se esse paciente mantém esse padrão de comportamento do ciclo da falha e ele está pobre de erotismo, ele pode tomar os eretogênicos que não vai conseguir ter ereção. Não vai, porque não tem, o Viagra não dá ereção para ele. O Viagra facilita o mecanismo de ereção pela inibição do GNP cíclico pela PDE5, pela fosfoesterase. Vai inibir os dois. E aí, se esse paciente não estiver erotizando, ele tomou o Viagra, mas vai inibir o inibidor, não adianta o quê? Não adiantou nada. Então, muitas vezes, o que está fazendo esse homem falhar não é a ansiedade. Não é ansiedade, é dificuldade de erotização. E é isso que é o grande barato, que quando a gente descobriu isso, mudou todo o paradigma de tratamento. O paradigma mudou. Por quê? Porque hoje, o que acontece? A gente está focando muito mais em fazer com que esse homem erotize do que diminuir a ansiedade. E a proposta hoje da ansiedade é fazer com que ele lide com essa ansiedade de uma maneira positiva, não de uma maneira negativa. Porque esse homem aqui, observa, que está preso nesse ciclo, ele está lidando com essa ansiedade de uma maneira muito ruim. De uma maneira onde ele tem ansiedade e essa ansiedade impeça que ele erotize. Se eu consigo fazer com que esse homem lide com a ansiedade de uma maneira mais ok e consiga erotizar, eu vou conseguir que ele produza mais óxido nítrico do que adrenalina. Se eu consigo que ele produza mais óxido nítrico do que adrenalina, ele vai ter ereção. Concorda comigo? Ele vai ter ereção, porque ele está tendo mais óxido nítrico do que adrenalina. Quando ele dispara a ereção, o medo de falhar acaba, porque o pênis já está ereto. E aí ele tem. Então, o grande momento hoje da terapia é fazer com que esse paciente tenha mais óxido nítrico e menos adrenalina, entendeu? Ou aceitar essa adrenalina. E aí, essas são as pesquisas que eu estou falando. Olha só, em 70 você tinha um papel muito importante da ansiedade, e hoje a gente entende que o papel da ansiedade ele não é tão importante. Até porque, olha só, sabe como é que a gente pode ver isso de uma maneira muito tranquila, muito fácil de entender? Às vezes o homem está numa situação que gera medo, gera preocupação, mas ele mesmo assim consegue uma boa resposta sexual. Isso ficou muito claro em algumas mulheres. Situações que geram tensão, geram medo, geram muito mais excitação e ela consegue ter orgasmo. Por quê? Porque aquele ambiente do medo é muito excitante. Então, isso mostra para a gente que a ansiedade tem um papel, mas se essa excitação for maior do que a ansiedade, a pessoa vai ter a resposta sexual. E é isso que foi pesquisado e descoberto que se eu tenho um ambiente mais erótico, mesmo que eu tenha ansiedade, eu vou conseguir ter a resposta sexual adequada. Então, é como se essa ansiedade catalisasse o mecanismo de excitação. É como se eu tivesse que trabalhar para isso, não para inibir o mecanismo de excitação. Porque o que a gente sabe? Se esse medo for muito alto, animal em situação de risco não reproduz, né? Só que eu preciso não estar numa situação de risco, mas sim estar numa situação de prazer. Então, se eu estou numa situação de prazer, mesmo que eu tenha ansiedade, eu vou reproduzir. Agora, se eu estou numa situação de risco, né, onde, por exemplo, esse homem tem uma crença de que a honra dele vai ser ferida se ele broxar, é uma situação de risco. Animal em risco não reproduz. Então, eu tenho que tirar o animal da situação de risco, digamos, e colocar ele na situação de prazer. Porque eu sei que se ele está numa situação de prazer, mesmo que ele tenha ansiedade, ele vai conseguir ter ereção. O problema é como é que eu vou trabalhar esse prazer para esse homem, se na ideia dele, prazer é ter um membro ereto. Olha que paradoxo. Não, ele não consegue ter ereção exatamente porque ele está muito preocupado em ter ereção, porque na ideia dele, ter prazer é ter ereção. E aí ele começa a inverter o sistema. Ele quer ter ereção para ter prazer, quando a gente sabe que primeiro ele tem que ter prazer, para esse prazer ele vai ter ereção. Mas esses pacientes que estão presos naquele ciclo da falha, eles estão querendo ter ereção para ter prazer. Quando, na verdade, eles precisam ter prazer para ter ereção. É sutil, né, pessoal? Mas é onde esses pacientes estão presos cognitivamente. Né? Então, a gente começa a entender que o paciente está preso aí e ele está carregado desses pensamentos automáticos que vêm quando ele está naquela situação sexual. E esses pensamentos automáticos que vêm naquela situação minam todo o erotismo. Minam o erotismo. E aí ele não consegue funcionar porque ele está com uma baixa de erotismo. E aí, o que a gente sabe hoje? Que o problema, e aí tem esse paper lá falando, o problema não é a ansiedade. O problema é a ausência do erotismo. Entendeu? Então, é isso que a gente vai trabalhar com esses pacientes. Como é que ele vai erotizar, como é que ele vai fantasiar.
E aí, observa, a gente tem aqui dois modelos, né? A gente tem o modelo do homem disfuncional e a gente tem o modelo do homem funcional. O meu trabalho como psicólogo é pegar esse sujeito que está aqui e transportar ele para cá. Então, observa aqui o sujeito disfuncional. Ele tem emoções negativas, ele tem expectativas negativas com relação à transa, ele acha que vai ser ruim, que não vai conseguir, que vão falar dele, que a transa vai ser ruim. Ele tem uma avaliação inadequada da excitação, é como se ele estivesse num bar tomando um chopp com uma menina e ele fala, pô, não estou ereto. Pô, mas ele tomando chopp com a menina não é para estar ereto. Mas na ideia dele, pô, ela me beijou, eu não tive ereção. Quer dizer, a expectativa dele, a ideia da ereção dele é completamente errada. Porque ele está querendo ter uma ereção antes do contexto. Ele está tomando chopp no bar, não é para ter ereção ali. Mas ele está preocupado, pô, estou beijando, estou acariciei, passei a mão no peito dela e não tive ereção. Aí ele começa a catastrofizar. E aí, quando ele começa a fazer esses passamentos catastróficos, ele começa a ficar preocupado que a menina vai pensar dele se ele não tiver ereção. E aí, olha só, quando ele começa a pensar tudo isso, o que ele ativa? Adrenalina. Quando ele ativa a adrenalina, ele fica mais eficiente em prestar atenção no próprio corpo. Aumento da frequência cardíaca, sudorese, vista turva, angústia. Pô, erotismo zerou completamente. Aí ele falha. Quando ele falha, ele não transa de novo. E aí é um outro problema, porque aí ele fica achando que é impotente, achando que não consegue ter uma boa transa. Pergunto para vocês, onde é que está o erotismo desse homem? Acabou. Não tem erotismo, ele não erotiza mais. Porque ele começa a enxergar a situação sexual como uma situação de muito perigo, de muito risco. Então, o erotismo está baixo, e muitas vezes esse erotismo baixo, vocês vão observar no exame de testosterona desse homem. Porque como ele está associando o sexo a uma situação de perigo, e o animal não reproduz em situação de perigo, é muito comum esses homens terem uma baixa de testosterona. Não fora da faixa, mas o cara não está erotizando. Não tem erotismo na vida dele. Então, para que testosterona? Né? Então, você tem uma baixa de testosterona nesse homem por esse padrão de comportamento. E aí, qual é o trabalho do psicólogo? É pegar esse paciente que está agindo dessa maneira e fazer com que ele aja de uma outra forma, que ele enxergue a sexualidade de uma maneira mais positiva, né? Focando nas situações eróticas, focando no erotismo. Então, vamos pegar esse homem aqui, olha, ele está abraçando e beijando a menina, mas ele não está preocupado se ele está ereto ou não, porque ele sabe que lá no bar não é para ter ereção, mas lá no bar é para bater papo, conversar. Mas ele está lá na frente pensando sacanagem. Pô, vou com ela para o motel, eu vou fazer aquilo outro. Ele está erotizando. Nisso que ele está erotizando, ele está ativando fisiologicamente o mecanismo de reprodução, liberação do óxido nítrico, entrada de sangue, e aí ele passa a ter uma resposta ok, e passa a ter um desempenho funcional, e aí ele passa cada vez mais a erotizar. Então, observa, esse homem disfuncional, ele está caminhando para erotizar menos. Então, ele entra num ciclo vicioso de menos erotização. E esse cara aqui, quanto mais sexo legal ele faz, mais ele erotiza. Então, ele entra num ciclo virtuoso. O que o psicólogo tem que fazer? Tirar o sujeito desse ciclo vicioso e colocar ele no ciclo virtuoso. Esse é o trabalho. E aí a importância do vínculo terapêutico. Porque é importante você ter uma boa vinculação com esse homem, porque ele vai estar contando para você coisas que ele talvez não conte para ninguém, que são as fantasias, as erotizações, que ele não conta para ninguém. E esse vínculo terapêutico é muito importante, que é onde você vai acessar e trabalhar isso com esse homem, né? E aí foi que muito disso surge no meu livro aí, que é o livro da terapia cognitiva sexual. A gente fala muito disso no livro que eu escrevi, né? Tem muito falando da terapia cognitiva, é um livro bem... Eu gosto muito do livro, né? Sou suspeito, mas ele vai abordar bem essa questão aí do que eu falei ainda há pouco, né? E aí, seguindo, né? A gente tem essa quarta sexologia, que é essa quarta sexologia, é isso que eu estou falando agora. Como é que a gente vai trabalhar essas questões cognitivas, né? Do pensamento do cara. Porque a fisiologia a gente domina bem. Mas como é que esse cara pensa? O que ele está pensando, né? E aí, a gente tem agora, na terapia, a gente chama de terceira onda, né? Uma outra forma de lidar com a ansiedade. E que forma é essa de lidar com a ansiedade? Antigamente, a gente tentava, nesse momento da segunda onda, né, das terapias cognitivas, a gente tentava fazer com que o paciente não tivesse ansiedade, né? Hoje, com as novas pesquisas de neurociências e tal, a gente sabe
que às vezes é impossível esse paciente não ter ansiedade. Ele vai ter ansiedade, ele vai ter essa resposta de ansiedade. Não tem como tirar isso dele, né? É como se essa resposta tivesse condicionada. Então, quando esse homem se colocar na situação sexual, ele vai ter ansiedade, mesmo que ele esteja trabalhado, mesmo que ele entenda que a parceira não está cobrando dele, que a mulher não vai abandoná-lo. Ele entende aquilo tudo, mas mesmo assim ele tem ansiedade, porque a gente sabe que essa ansiedade está condicionada no tálamo. É uma resposta automática de condicionamento. Então não adianta fazer coisas para esse homem não ter ansiedade, porque a gente sabe que ele vai ter. E aí esse modelo da terapia de aceitação e comprometimento, que a gente chama, né, ACT, o que ela vem fazendo hoje, que é uma terapia de terceira onda, que é o momento que a terapia cognitiva vem vivendo hoje? A gente vai trabalhar para que esse paciente aceite essa ansiedade. Olha que coisa interessante. Ele vai entender o que é ansiedade e ele vai aceitar a ansiedade. Mas a partir do momento que ele aceita a ansiedade, né, ele não vai tentar não tê-la. Ele vai aceitar essa ansiedade e vai passar a desenvolver comportamentos para aumentar o erotismo. Então, observa bem, se ele aceita a ansiedade, se ele entende, não, estou ansioso, mas peraí, deixa eu fazer aquilo outro, ele vai se comportar, ele vai aceitar a ansiedade e não vai se comportar como a ansiedade está mandando ele fazer. Porque quando esse homem tem ansiedade, ele entra numa angústia, numa autoobservação, num desespero, e quando ele aceita essa ansiedade, ele vai entender essa ansiedade não como uma inimiga dele. E é isso que a gente vem trabalhando, por exemplo, com os pacientes com pânico, síndrome do pânico. Então, a gente não trabalha que o paciente não tenha ansiedade. A gente trabalha para que esse paciente aceite essa ansiedade. Então, ele tem um ataque de pânico, ele sentiu que está tendo um ataque de pânico, ele sabe que ele vai ter taquicardia, ele sabe que ele vai ter sudorese, ele sabe que ele vai ter vista turva, ele sabe que ele pode desrealizar, e ele sabe que aquilo ali nada mais é do que adrenalina. Então, o trabalho da terapia é ensinar esse paciente a aceitar esse comportamento, a aceitar essa ansiedade, não de uma maneira tão negativa como se fala, mas essa é a ansiedade, ela vai estar aí presente e ela não é tua inimiga. E vamos trabalhar mudanças de comportamento para que essa ansiedade diminua, porque ela não tem um reforço. Porque o que vai acontecer? Se eu me comporto de uma determinada maneira, eu retroalimento a minha ansiedade. Se eu me comporto de uma outra maneira, essa minha ansiedade ela vai extinguindo. Ela vai subir, mas ela vai extinguir, porque eu não estou retroalimentando esse sistema de ansiedade. E é isso que a gente trabalha hoje, né? Os pensamentos de segunda onda tentavam diminuir e a gente não. A gente tenta fazer com que esse paciente aceite essa ansiedade e erotize, né? Esse é o grande ponto. E aí, o que é essa aceitação? Aceitar essa emoção implica acreditar que essa seja uma experiência seja positiva, né? Ele reconhecer essa ansiedade como algo não tão ruim, né? E aí você vai reduzir a urgência e a necessidade de extinguir, e você vai ter um pensamento mais concreto, você não vai ter uma difusão, você vai entender o que está acontecendo com você ali, em vez de você fazer pensamentos catastróficos. Então, ele vai aceitar essa ansiedade de uma maneira mais positiva. E aí, o que acontece? Olha só, se esse paciente passa a ter consciência desse medo, dessa angústia, dessa ansiedade, ele vai ter menos necessidade de fuga. E aí, não fugindo, ele consegue erotizar. Né? E esse é o ponto. Então, por que eu falo tanto dessa questão da erotização? Porque foi aí que eu bolei esse acrônimo, né, que eu chamo de erotize. Né? O que é o erotize? O erotize é uma síntese, é um programa de tratamento, é como eu sintetizo esse programa, isso que eu tenho que falar para os pacientes. Eu dou esse acrônimo, eu escrevo esse acrônimo no quadro, e eu trabalho isso com o paciente, e eu dou o erotize como sendo uma síntese de tudo que eu tenho que trabalhar com esse paciente. Então, vamos lá. Né? O que seria esse erotize? Né? O primeiro é o seguinte, ó, esteja com a sua ansiedade. Esteja com ela. Não fuja dela. Ela está aí. Vamos entender essa ansiedade, vamos aceitar essa ansiedade, vamos entender o que ela causa anatômica e fisiologicamente em você. Vamos entender que essa ansiedade vai realmente atrasar o seu mecanismo de ereção. Você não vai ter uma ereção tão rápida quanto você não tem ansiedade. Vamos entender isso, mas vamos trabalhar para que você comece a lidar com isso de uma maneira mais positiva com essa ansiedade. Por quê? Porque os homens, quando não têm ansiedade de desempenho, eles não conseguem rir da situação sexual. A situação sexual, ele fica muito carrancudo, fica muito catastrófico, ele não ri. A gente fala, tem que ser divertido. Não dá para você ir para a cama e como se fosse matar um leão.
Pô, tem que ser uma coisa lúdica, uma coisa alegre. Então, ria. Ria da situação sexual, que a sua parceira também vai ficar mais leve se você conseguir rir da situação sexual, né? Observe a parceira. Olha, porque o que vai acontecer? Quando o homem está preso num transtorno de ansiedade, numa ansiedade de desempenho, o que ele está fazendo? Ele está se testando o tempo todo para saber se a ereção dele está pronta, se ele pode penetrar, se ele não pode penetrar. Observe a outra pessoa. Olhe para ela. Porque se você não estiver olhando para outra pessoa, você não vai ter como erotizar. Não é verdade? Então, observe o outro. Toque o outro. Toque o outro e se toque. Porque a gente tem ereção por duas vias, né? Uma via psíquica e uma via tátil. Não dá para abrir mão dessa via tátil. Então, se toque, se estimule, se erotize também. Então, não abra mão disso. Então, tudo isso aí, pessoal, cada letrinha dessa é como se fosse uma consulta de terapia para a gente discutir cada tópico desses com os pacientes. Então, aqui eu estou sendo muito rápido explicando para vocês, mas é todo um processo terapêutico do que tem que ser trabalhado. A ansiedade, observar o outro, a questão de eu me auto-observar, a gente chama de pistas interoceptivas, né? Identificar esse movimento como sendo um movimento que não vai ajudar. E aí a gente entra no ponto que é o ponto, eu diria para vocês que se fosse um hambúrguer, essa seria a carne, né? Imagine situações eróticas. Por quê? Porque é aí que esses pacientes estão pecando. Eles não estão erotizando, não tem fantasia, não tem erotismo, não tem erotismo. E aí ele precisa erotizar. Ele precisa erotizar com a parceira, ele precisa fantasiar com a parceira. E isso é o que a gente sabe também, que é o problema dos relacionamentos que vão ficando mais tempo. Os casais eles vão ficando juntos e o que eles vão perdendo é o erotismo. E é por isso tanta disfunção erétil depois de tanto tempo de casamento. Por quê? Porque, na verdade, ele perdeu o erotismo. Não é que ele tenha perdido o desejo pela mulher, não. Ele perdeu foi o erótico. Não tem erotismo. Então, se você tem o erotismo, você tem a liberação do óxido nítrico, ok, vai ter ereção, se estiver tudo bem fisicamente. Então, imagine situações eróticas. Esse é um ponto crucial. E aí, a gente vai falar para esse paciente, olha, você tem que brincar numa ereção. Não adianta você entrar numa ideia de que isso vai ser um caos, de que vai ser horrível na sua vida. A ereção vai acontecer. Porque se você não tem ansiedade, e se você está erotizando, e se você veio do médico, e o médico falou para você que você fisiologicamente está ok, se você não está adrenérgico, não tem adrenalina, e você está erotizando, você vai ter ereção. Talvez não no tempo que você gostaria, ou não no tempo que você ficou condicionado por estar tomando Viagra. Porque é claro que se você tomar o Viagra, você vai ter uma resposta erétil muito mais rápida do que teria um homem para a idade dele. Porque o cara tem 50 anos, se ele tomar o Viagra, ele vai responder mais rápido, não é verdade? Só que o que acontece com esses pacientes? Eles fecham na mente de que a ereção que ele tem tomando Viagra é a ereção que ele tem que ter. Então, o cara tem 50 anos, tomou Viagra, teve uma ereção igual como tinha com 30 anos. Pô, mas ele tem 50. Ele vai ter uma ereção igual do cara de 20? Pode ter. Claro que pode. Mas o que ele precisa? Erotizar. Ele precisa de muito erotismo. Então, conforme eu vou ficando mais velho, para eu ter a mesma ereção que eu tinha antes, eu preciso de mais erotismo. Quanto mais erótico, melhor a minha ereção. Né? E é exatamente aí que peca grande parte desses homens que estão presos naquele ciclo da ansiedade de desempenho. A erotização dele é pobre. Inclusive, eu queria deixar uma sugestão aqui para os urologistas que pesquisem isso na anamnese de vocês. Como está o erotismo desse paciente, se ele consegue erotizar, se ele consegue conversar de sexo com a mulher, se ele tem fantasia, se ele tem fetiche, se ele coloca isso em prática com a parceira. Isso é uma boa pergunta para vocês colocarem na anamnese de vocês. Porque esse erotismo, ele é o ponto-chave, porque vocês podem fazer todos os procedimentos médicos com esse paciente, até trabalhar a ansiedade dele. Mas se não tiver erotismo, não vai conseguir ter ereção, não vai conseguir ter uma vida sexual legal. Então, esse erotismo é o grande barato, entendeu? E aí, os homens do medo da falha, e a gente fala para ele, espere melhor, viva de maneira mais positiva. E aí a gente consegue ter um resultado bem legal no tratamento e o paciente leva isso com ele, o erotismo, né? O erotize, para ele lembrar que ele precisa erotizar. Né? Então, esse modelinho é um modelinho que eu venho desenvolvendo, baseado já numa premissa de terceira onda, aonde a gente tenta fazer com que o paciente aceite a ansiedade, lide com essa ansiedade de uma maneira mais positiva e aí não entre nessa luta com a ansiedade. Né?
E é isso aí, pessoal. O que a gente quer é o pessoal assim, ó, 100% Viagra free, né? O objetivo é esse, né? Mas a gente trabalha para isso aí. Eu queria agradecer muito a chance. Eu falei 1 hora direto, a metralhadora, né? Mas espero que eu tenha sido claro aí na fala com vocês. Eu queria deixar para vocês, esses são todos os papers que fundamentam o que eu falei. Né? Tá tudo aí, vou deixar para vocês, olha, vou mandar para vocês depois quem quiser. Esses são todos os papers do que eu falei. Então, tá tudo dentro dessa fundamentação aí, com várias pesquisas, com várias publicações bem legais para a gente ler, para conversar, bem legal mesmo esses papers, né? Então, é isso aí, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar aqui, né? Antônio, obrigado pela sua apresentação maravilhosa, foi show de bola, como sempre. A gente trabalha junto há quase 30 anos e eu sei que você é realmente espetacular em todos os aspectos que você aborda. Eu vou pedir o seguinte, o doutor Valdir, está me ouvindo, Valdir? Você está com o microfone ligado. Você quer fazer alguma pergunta? Quero sim. O Antônio, prazer, Valdir, ter tua atenção, Valdir. Prazer para mim. Parabéns pela apresentação. É uma abordagem totalmente diferente que você faz, realmente. Eu frequentei a Carmita 2 anos em São Paulo, na USP, e em nenhum momento a gente falou em erotização de liberação de óxido nítrico. Então, eu fiquei assim, preso, e até grato, né, por essa aula. Queria até falar para o Henrique se está gravada essa aula, porque é interessante. Tá? O meu som, teve um momento que ele perdeu. Opa. Oi. Diga. O meu som perdeu. Está ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo bem. O som perdeu e eu não pude acompanhar no início da erotização. Mas eu quero parabenizá-lo pela apresentação. Eu só queria dizer, quando você tem um paciente com disfunção erétil, com uma dificuldade na formação de identidade sexual, ele está mais preso, preso mais assim, a negação da mulher, da mãe, entendeu? Que ele não consegue ter erotização. Eles não conseguem ter erotização. Esse trabalho também funciona? Funciona, porque, entenda só, Valdir, esse paciente ele vai ter que erotizar de alguma maneira. Ele vai ter que ter um mecanismo erótico. Talvez não seja um mecanismo erótico de um paciente que tenha uma orientação sexual. Ele vai ter alguma orientação sexual, ele vai ter. A gente vai ter que trabalhar essa fantasia com ele. Ele vai ter algum tipo de orientação sexual. E essa orientação vai ter as fantasias. Então, eu vou ter que trabalhar independente da orientação do gênero, na questão do gênero. Vai ter que ser trabalhado. Por quê? Porque esse paciente vai ter fantasia também, de qualquer maneira. E eu vou ter que trabalhar essa fantasia com esse paciente. Independente dele ser trans, dele ser homossexual, dele ser hétero, eu vou ter que trabalhar essa fantasia com esse paciente. Ótimo. Camilo, está na escuta, Camilo? Quer fazer uma pergunta? Sim. Eu quero só parabenizar o doutor Antônio, acho que aparece. Ô, Camilo, prazer você aí. Parabéns, tá? Eu sou urologista, doutor Antônio. Tenho cada vez mais trabalhado essa parte psicológica, gastado mais tempo com o paciente, e a sua palestra vai me fazer gastar mais tempo ainda com isso. Acho que foi excelente, abrir essa cabeça nessa parte da erotização. Muito bom mesmo, parabéns. Pô, muito obrigado, Camilo. Muito fico feliz aí com o teu feedback. Muito obrigado. Obrigado. O Henrique. Francisco, eu já fazer uma pergunta? Eu vi para você. Esteja à vontade. Prazer, Francisco, ter a tua audiência, Francisco. Prazer para mim. Tudo bem? Oi, legal. Escuta, deixa eu te perguntar, eu acabei chegando um pouco atrasado, perdi o comecinho, mas eu não sei se você abordou a respeito disso. Eu queria entender o que acontece, por exemplo, para o cara que é o ejaculador precoce. Então, ele está estupidamente estimulado, e como que a gente quebraria isso? Como é que você aborda esse paciente? Eu vou falar para você, mas isso dá uma outra aula, né? Sim. Isso dá uma outra aula. Mas eu vou explicar para você rapidinho. Olha só. Eu costumo, na ejaculação precoce, falar o seguinte. Você imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um rio. Imagina um rio. E eu tenho uma corredeira. Eu tenho um rio, tenho uma corredeira e eu tenho uma cachoeira, tá ok? E eu entendo para você, olha, Francisco, o legal é nadar no rio. Porque se eu cair na corredeira, eu vou mergulhar na cachoeira.
O que vai acontecer é que muitos desses pacientes não conseguem lidar com a emoção da excitação. Então, esse paciente da ejaculação precoce, o que ele tem? Ele tem uma excitação muito alta, só que ele não tem o manejo da excitação. Ele não maneja a excitação. Então, vamos pegar um exemplo. Digamos que esse paciente ele tem uma fantasia de transar com a mulher dele de 4. O desejo dele é transar com a parceira de 4. Aí, ele trabalha, vamos supor que ele trabalha embarcado na Petrobras. Tá lá, ficou 15 dias lá embarcado. E aí a parceira também gosta muito dele. E a parceira, quando ele chega, quer transar com ele, e que posição ela faz? Ela fica de 4. Só que esse sujeito, ele já está muito excitado. Ele já tem uma excitação muito boa. Que muitas vezes o que caracteriza o paciente com ejaculação precoce é que ele tem um processo de excitação muito bom. Só que ele não tem o manejo dessa excitação. Então, o que acontece? Se ele penetrar nessa mulher de 4, ele vai gozar e ela nem começou. Então, o que vai acontecer? Esse paciente ele tem uma dificuldade de negociar situações que excitam mais ou situações que excitam menos. Então, por exemplo, se eu estou muito excitado, existem algumas coisas que eu não vou poder fazer com a minha parceira, senão eu vou gozar. Porque o esperado fisiologicamente, se a gente pensar dentro da perspectiva fisiológica, né, a gente vai entender que a ejaculação precoce não é doença. Fisiologicamente, a gente foi feito para fecundar a fêmea. Né? O primeiro paper de ejaculação precoce data de 1954. Antes você não tem nada no Medline, se você pesquisar, não tem nenhuma alusão à ejaculação precoce antes de 54. Por quê? Porque não era queixa. O cara que gozava rápido era o bom amante. Quer dizer, quando a gente tem toda essa questão social, cultural, política, passou a ser importante que a gente tenha o controle. Então, aí você tem a disfunção sexual, ejaculação precoce. Mas por quê? Porque esse cara não tem o manejo da excitação. O que é muito triste hoje, Francisco, é você ter um garoto de 17 anos, com um nível de excitação enorme, deixando de namorar porque acha que tem ejaculação precoce. Quer dizer, alguém precisa falar para ele que com 17 anos a gente goza rápido mesmo, né? Só que aí você vai aprendendo manejo. Goza rápido, né? Só que aí você vai conseguir ter uma segunda ereção, né? Você vai ter o manejo. E esse homem com 17 anos, esse garoto com 17, o que acontece? Como ele tem medo, ele não maneja a excitação. Ele não maneja o treino, ele não consegue controlar a situação e não consegue manejar esse processo de excitação. Né? Então, por exemplo, muitos desses pacientes com ejaculação precoce, quando você vê, a relação que ele tem com a parceira é uma relação de total submissão. Ele serve a ela. E aí ele não tem o controle da excitação. Porque se a gente pegar dentro do evolucionismo, e tem várias fundamentações dentro do evolucionismo, eu não trouxe porque não era nossa aula, mas eu tenho vários papers dentro da perspectiva evolucionista, e as feministas, eu sei que tem muita mulher, mas eles vão pular no meu pescoço. Mas quando a gente pensa numa questão da transa, quem faz o controle da montada é o macho. Nenhuma espécie que controla a montada é a fêmea. Quando você tem um parceiro, um homem, que ele não tem o controle da transa, fica muito difícil ele controlar a situação. Porque o cara tem uma excitação alta, mas ele não tem o manejo. Se ele não tem o manejo, ele vai gozar rápido. Se ele tem o manejo... Agora, é claro que eu não estou falando aqui, pessoal, do ejaculador precoce que ejacula no ônibus, né? É claro que eu não estou falando desse. Eu estou falando daquele cara que gozou rápido hoje, não goza amanhã. É claro que tem ejaculadores precoces que realmente precisam medicar, precisam tratar, porque o cara goza... Né? Eu me lembro que uma vez eu atendi um padre que ele ejaculava na batina, durante a missa. Entendeu? Assim, então, assim, não estamos falando desse tipo de ejaculação precoce. A gente está falando de uma situação... do homem que não tem o manejo dessa excitação, entendeu? Não sei se eu te respondi aí, Francisco. Não, essa coisa, lógico, eu sei que é extremamente complexa, não é fácil lidar, mas eu costumo perceber que muitos desses pacientes ejaculadores precoces, eles são extremamente ansiosos. Eu pergunto, muitos deles respondem, vocês fazem as coisas, você faz a coisa muito rápida no seu dia a dia, no seu trabalho, não estou falando, não, eu logo executo e resolvo. A maioria deles, acho que uns 80% respondem isso. Então, é lógico que eu procuro sempre ter essa orientação, ela precisa ter uma pessoa que vai tentar fazer esse diagnóstico e te resolver o problema, isso eu acho que é fundamental, mas eu queria te perguntar uma outra coisa que eu também oriento, pensando na logística do que é que eu acho que está acontecendo. Esses pacientes são beneficiados se eles, por exemplo, se aprender, por exemplo, a fazer uma yoga, um tai chi chuan. Eu falo isso para os pacientes, não sei se isso teria um impacto muito positivo. Você vê isso como uma coisa legal? Sempre tem um impacto positivo, mas às vezes o que vai acontecer, Francisco, é que às vezes o paciente vai fazer yoga, mas ele não tem educação sexual.
Ele não sabe como é que dá o mecanismo de ereção, não sabe o tal clitóris. Não adianta ele fazer yoga. Não que yoga não seja bom. Ele tem que Precisa ter uma conjuntura de... Uma conjuntura, ele precisa fazer. Mas mais do que fazer yoga, ele precisa conseguir entrar em contato com as sensações eróticas dele. Então, na yoga, ele não vai aprender isso, ele vai aprender outras coisas. Mas ele precisa saber o que excita ele, o que não excita. Porque, por exemplo, se eu sei o que me excita mais, eu não vou começar a relação sexual com a minha parceira por ali, né? Agora, se eu nem sei vou fazer um negócio ali para me dar uma tesão, eu já gozei. Então, esse paciente... E é por isso que eu não medico esses pacientes. Eu não gosto de medicar, né? Da antidepressivo. Eu falo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir a causa. Se eu te der um remédio, talvez até tenha necessidade de usar o remédio, mas nem sou eu a pessoa mais experiente para lidar, né? Eu acho que é muito interessante essa avaliação do psicólogo. Eu tenho uma visão importante disso aí. Sabe o que acontece, Francisco? Às vezes, quando o médico dá o remédio, o paciente começa a fazer sexo. E o que esses caras precisam é fazer sexo. Se você pega o ejaculador precoce e pergunta para ele como é que está a vida sexual dele, a vida sexual dele é pobre. E a última coisa que esse cara precisava fazer era transar pouco, ele precisava transar mais. E normalmente o ejaculador precoce ele tem a vida sexual pobre porque ele tem uma relação ruim com a parceira, ele não consegue erotizar com a parceira de uma outra forma, e ele tem uma vida sexual muito genitalizada. E aí o que acontece? Ele quer fazer a parceira dele atingir o orgasmo pela penetração. E aí ele não abre o espectro da erotização. Como ele não abre o espectro da erotização, ele não aprende o manejo da excitação. Porque o que acontece? Se ele abre o espectro, ele vai conseguir lidar com essa excitação de uma maneira mais progressiva, percebe? E aí ele vai manejando essa excitação. Agora, se o cara não faz sexo, se o cara não se relaciona, ele nem conhece o que excita mais a ele. Aí o que acontece? Ele pensa assim, pô, eu tenho que penetrar na minha parceira, eu tenho que ficar lá 15 minutos e ela tem que gozar com a minha penetração. Pô, mas imagina, o cara já tem uma excitação enorme, está um mês sem fazer sexo, ele quer penetrar na parceira e não quer gozar. Ele está indo contra a fisiologia, né? Que a resposta fisiológica legal. Essa coisa é muito legal. Muito legal. Eu costumo falar para eles o seguinte: fala, meu amigo, quando você chegou à Terra, você não falava, você não andava, você tem que aprender essas coisas. Agora você tem que aprender a fazer sexo. É isso que eu falo. Então, só que esses pacientes, o que eles fazem? Eles vão evitando a situação sexual. E aí eles vão perdendo o manejo. E o que precisava é manejar isso. E aí entra a importância de você trazer a parceira para conversar com a parceira. E existe uma outra coisa importante também, Francisco, aí, é tirar a ideia da doença, sabe? Esse paciente, ele se sente muito doente. E aí isso atrapalha muito a relação dele com a mulher, porque a mulher olha para esse homem como um cara doente. E aí, vê bem, ele tem uma excitação alta. A mulher dele olhando para ele como doente, a excitação dela fica baixa, porque como é que ela vai se excitar se ela olha para o parceiro dele e fala, esse meu parceiro é um doente? Quer dizer, então, isso por si só já mina a erotização dela. Quer dizer, então a erotização dela está minada. O cara gozando rápido, isso, né? Então, essa ideia da doença, de você tirar a ideia da doença e falar para ele, você se excita rápido, por incrível que pareça, isso é uma virtude evolutiva. É um problema porque a sua parceira não está se excitando. Mas eu não posso falar que você tem uma doença. Você está com um problema sério, seu casamento pode acabar porque você não está conseguindo ficar bem com a tua parceira. Agora, essa ideia da doença, ela é uma ideia que precisa ser discutida numa boa, assim, para o paciente não se sentir doente. Porque se ele for com a ideia da doença, isso vai minando a relação dele com a parceira. Porque é muito ruim para uma mulher se relacionar com um homem que se sente doente, percebe? Eu costumo brincar. Poxa, legal. Eu costumo brincar com esses pacientes. Deixa eu só. Só um minutinho, minha bateria está acabando. Ô, André, boa noite, André Marques. Quer fazer uma pergunta, André? Só um minutinho que está. Liga o microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Opa. Não, eu não tenho intenção de fazer nenhuma pergunta, não. Você está me trazendo a palavra, eu só faço algumas observações aqui, se for o caso, do que as impressões, né? Eu queria agradecer É muito bom ouvir todo o histórico, né? Essa contextualização de como é que foi a terapia sexual ao longo do tempo. Eu trabalho também com a parte comportamental, mas eu sou psicanalista também. Então, eu tento fazer uma tentativa lá e cá, né? E é muito legal eu ver essa evolução, como é que está chegando, porque eu acho que, finalmente, as diferenças estão começando a
a se desfazer, né? Quer dizer, a psicanálise não é mais aquela citada lá de trás, é outra. Mas é muito interessante. Gostei demais do jeito que você falou e enalteceu aí a questão do erotismo, que a gente está discutindo o sexo para todo lado e não estamos falando em erotismo, né? A CAPA adicionou lá a quarto período da resolução justamente porque é justamente o erotismo que vai trazer essa sensação de plenitude e tudo mais depois da relação sexual. E aí chama atenção no erotismo a questão do desejo. Se a gente está no comportamental, onde a gente parte dos pensamentos automáticos, passa pelas crenças intermediárias, que eu creio que é onde vocês estão intervindo, né? E a gente também faz esse tipo de intervenção. A gente, às vezes, tem, porque eu recebo no consultório muitas vezes, a gente sabe que tem toda uma heterogeneidade de pacientes, né? Não é um negócio. E às vezes a gente pega eles em algumas fases que já estão mais avançadas, que estão na fase de abordar realmente as crenças centrais. E aí, realmente, a gente vai ter que tornar uma coisa mais complexa e entender onde é que tem o furo disso tudo, que aí é individual de cada um. E é justamente onde vem a questão do erotismo. Por isso que eu estou adorando o que você falou aí, porque realmente a gente vai entrar na questão do desejo sexual e erotismo aí no meio. Né? Muito legal isso, e eu adorei também, eu nunca tinha pensado nisso. Você falar em não eliminar, a gente está falando em eliminar a ansiedade, nós tem que incluir. E aí, justamente o trabalho que a gente faz, é justamente tentar fazer com que esse indivíduo mude a relação dele com a ansiedade, na verdade. Não é tirar a ansiedade, mudar a relação. Na verdade, as terapias, elas falam a mesma coisa de forma diferente. A gente fala a mesma coisa, não tem... O que acontece na terapia cognitiva comportamental é que a gente faz a coisa de uma maneira mais objetiva e mais pragmática, você entende? Onde você fecha ali a quantidade de consultas, onde você vai atender o paciente de maneira mais pragmática, de uma forma mais objetiva, né? Esse é o grande ponto. E uma das coisas que é muito interessante dentro desse trabalho que a gente faz numa perspectiva cognitiva é que a gente vai explicar para o paciente o que o casal está falando, da questão do óxido nítrico, porque às vezes o paciente não tem entendimento. E muitas vezes, essa ideia do óxido nítrico, da importância da liberação do óxido nítrico, da erotização, do relaxamento da túnica bogina, a gente vai explicar isso dentro de uma proposta de psicoeducação. Então, eu vou desenhar no quadro, eu vou mostrar vídeo, eu vou fazer uma série de coisas para que esse paciente entenda como se dá o mecanismo de ereção dele. Mas observa, isso é uma coisa muito recente, até na própria medicina, né? Os médicos podem saber isso, né? Quando é que a gente descobriu aí o funcionamento do óxido nítrico? Eu estava no mestrado, quando eu li as primeiras pesquisas falando do mecanismo do óxido nítrico. É muito recente. Até pouco tempo a gente não sabia a função do óxido nítrico. A partir da descoberta da função do óxido nítrico, né, é que começaram as pesquisas que culminaram no Viagra. Mas a gente não tinha ideia do óxido nítrico. A gente tinha o primeiro trabalho lá com a papaverina, o trabalho do Virag, não sei se vocês lembram dessa história, ele aplicou lá a papaverina num congresso de urologia e falou, eu descobri a cura da impotência com a papaverina, foi assim que surgiu, ele apresentou para a comunidade médica a papaverina. Quer dizer, isso tudo é muito recente, pessoal. A gente está falando em coisa pouco tempo, né? Então, essa questão da disfunção, da impotência, é muito recente esse trabalho todo. A gente está falando de poucos anos de pesquisa, né? Então, o óxido nítrico, ele é o principal neuromodulador da ereção. É o principal neuromodulador da ereção. Mas isso é muito novo, né, Henrique? É muito novo, né? É interessante você falar da psicoeducação também. A gente esquece disso, né? A psicoeducação vai resolver aí boa parte da coisa. Adorei que você falou. Grande parte das coisas, André, você está correto. Grande parte das coisas é psicoeducação. Eu diria que grande parte do problema desses homens é psicoeducação. O cara não sabe como fazer e aí ele quer ser igual o cara do filme pornô. E essa coisa da psicoeducação é a dificuldade do entendimento que, por exemplo, a nossa sexualidade hoje, do homem, está muito focada numa resposta sexual como se ele fosse adolescente, como se fosse jovem. Mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando a resposta, né? A resposta vai ficando diferente. E, às vezes, é como se não tivesse essa aceitação da resposta diferente. Agora, eu posso ter uma boa ereção? Posso, eu tenho que erotizar mais. Se eu erotizar mais, eu vou conseguir ter uma boa ereção. E não dá para não ter uma boa ereção se eu não erotizo, então. Então, o ponto passa muito pela questão da erotização. Parabéns pelo foco na erotização, adorei. Obrigado, André. Fiquei feliz aí com a tua audiência, meu amigo. Obrigado aí. É bom ver o psicanalista participando assim com a gente, eu fico feliz. Cristina, quer perguntar uma coisa, Cristina? Legal, André. Cristina Barros, quer perguntar? Eu não sei se tem gente falando. Estou te ouvindo. Tudo bom? Como é que você está? Pode fazer bom ter você aqui.
Então, na verdade, eu estava pensando, né, uma paciente minha que tem queixa de desejo, né, uma mulher, também serve muito bem essa técnica do erotize-se, né? Com certeza, Você com usa certeza. com mulheres também, né? Com certeza, com certeza. É que com as mulheres a gente tem que fazer um pouco diferente, porque até pelo modelo cognitivo. É porque, às vezes, nos homens, você vai trabalhando de uma maneira mais objetiva, uma maneira mais pragmática. Assim, é muito difícil eu pedir para uma mulher erotizar se ela tem uma série de histórias na vida que diz para ela que erotizar é feio. Para o Sim. homem é mais fácil, porque a sociedade fala para ele: olha, você tem que erotizar porque você é homem. Então é muito mais fácil para mim, porque eu simplesmente tenho que falar para ele: isso aí que eu estou te falando, o teu pai, tua mãe, tua tia, todo mundo falou isso para você. Agora, é mais complicado com uma mulher, porque ela foi educada na ideia de que quem erotiza é puta. Então, não é tão simples para mim usar o erotize com uma paciente mulher quanto é fácil usar com homem. O paciente chegou para mim aqui, eu posso falar para ele erotize, que ele vai bater palma para mim. Ele vai falar: pô, é isso mesmo, doutor, legal mesmo. Né? Agora, se eu chego para uma mulher que tem uma série de questões com o corpo, uma série de questões de uma história onde foi... É muito difícil eu chegar para ela. Você tem que erotizar. Ela vai virar as costas e vai embora, não vai aparecer mais. Então, eu tenho que fazer isso dentro de um processo, dentro da conceituação cognitiva. Eu tenho que conceitualizar cognitivamente para poder utilizando isso passo a passo com as pacientes mulheres, por essa questão mesmo que está mais impregnado. A questão do erotizar, para o homem é tranquilo. Erotizar, ele vai falar: pô, é tu mesmo, doutor, gostei, pô, tem que fazer sacanagem mesmo. Vai bater palma para mim, entendeu? A paciente não vai falar isso para mim, entendeu? Então, é complicado, entendeu? Então, se qualquer urologista aqui falar para o paciente que tem que erotizar, ele vai falar: pô, o doutor falou que eu tenho que fazer sacanagem. Agora, se o médico fala para a paciente e ela tem questões muito complexas, é difícil isso para a mulher. É claro que eu também, para alguns homens, eu tenho que conceitualizar antes de passar a técnica, porque alguns homens também podem ter dificuldade de erotizar. Então, é todo um processo também, mas eu tenho que conceitualizar. É que eu não entrei na questão da conceitualização, porque o evento era para o pessoal da urologia, né? Então, eu não entrei em conceitualização cognitiva, mas é importante vocês entenderem que quando a gente usa uma estratégia com o paciente, a gente faz uma conceitualização, que é tentar entender como é que ele pensa. A gente tenta bolar como ele pensa e depois a gente entra com estratégia. Ele chama de conceitualização cognitiva. É uma estratégia, é como se a gente fosse fazer assim, o caminho que a gente vai seguir com esse paciente, entende? Então, eu não entrei nisso não seria o caso aqui, ia ficar muito, né, perder um pouco da objetividade. Sim, sim. Ok, pessoal? Quem vai Fiquei fazer? feliz com a tua pergunta. Aline, quer fazer uma pergunta, Aline? Sim. Cadê a Aline? Aqui. Diga, Eu sou psicóloga. Tudo bem? Tive a oportunidade de fazer uma matéria com você na pós do Norte Shopping. Olha, quanto tempo é isso. Que legal. Fico feliz de você estar aqui me prestigiando o grupo. Sim, é legal. Muito bom. Sim. Então, a minha pergunta é nessa questão do desempenho, da ansiedade de desempenho. Como você tem observado isso na tua clínica, na diferença das mulheres para os homens? O que você tem observado que mais aparece em relação ao desempenho? Olha só, na questão da mulher, o que está acontecendo? Vem aumentando cada vez mais a preocupação da mulher em querer ter o orgasmo. É como se cada vez mais a sociedade cobrasse dela ter que ter o orgasmo. Né? É como se fosse assim: olha, você tem que gozar, você tem que ter orgasmo. E aí o que está acontecendo é o seguinte: essa mulher quer ter orgasmo, mas olha, ela cobra que o homem dê o orgasmo para ela. Né? É meio complicado, porque ela quer gozar, que é legal, é um direito dela, ela tem que gozar. Mas o que está acontecendo? Ela entra numa angústia porque ela tem que ter orgasmo. Aí o que ela faz? Ela chega para o homem e fala: olha, você não está fazendo gozar. Né? Então, isso vem acontecendo muito hoje. Quer dizer, a mulher, antigamente, essa questão do orgasmo da mulher, por mais paradoxo que seja, não era uma coisa tão angustiante para ela. Talvez elas gozassem com mais facilidade. Entendeu? Mas a partir do momento que a mulher começa a se sentir numa obrigação de ter o orgasmo para ser plena, aquilo vai gerando nela mais angústia. Né? Aí ela vai entrando naquele mesmo quadro de autoobservação, de se testar, de se cobrar, e vai fazendo o mesmo mecanismo, igualzinho o mecanismo do homem. O problema é que esse mecanismo do homem fica muito visível porque a ereção não vem. Mas na mulher, ele não é tão visível.
mas a angústia é muito grande, porque aí entra várias outras questões de não ser bela, não ser bonita, vai misturando com várias outras questões que às vezes não mistura tanto no homem, mas na mulher mistura muito, sabe? Então, o que eu tenho observado é que cada vez mais mulheres estão entrando num quadro de ansiedade de performance, querendo cobrar, e posso te falar o seguinte, olha, quando a indústria encontrar um remédio, isso vai explodir. Foi o que aconteceu com os homens. Eles começaram a ficar mais angustiados para performar a partir do momento que tem uma medicação para performar. E aí, assim, não vai ter psicólogo para tratar. Então, sugiro que você se especialize em sexualidade, que vai ter muito paciente. Entendeu? Vai ter muito Antônio, paciente. queria te fazer uma pergunta. Patrícia, que bom te ver. Bom, sempre bom te ouvir, adorei, foi ótimo. Que bom, fico feliz. Então, me fala um pouco da sua experiência desse desmame do Viagra, que funciona nos homens que têm uma alta ansiedade, né, de desempenho, essa transição, assim, desse olhar para a erotização e essa tomada, assim, de consciência e confiança para não usar a medicação, né, porque tem um gap aí que é difícil dar esse passo, né? Fala um pouco dessa experiência, esse time no consultório, né? É legal a Patrícia estar falando isso, pessoal. Eu lembro para vocês, urologistas, essa é uma queixa muito comum que vem chegando no nosso consultório, porque os pacientes estão tomando a medicação e muitas vezes querem parar de tomar a medicação e não conseguem. Só que, vê bem, por que é difícil esse desmame do Viagra? Porque eu posso chegar para vocês e falar, eu também quero ter uma ereção, beijar minha mulher e ter uma ereção de bate-pronto. Se eu falar para vocês que eu não quero, é mentira. Eu também quero ter uma ereção. Quem é que não quer, né? De repente eu dei uma gozada e daqui a pouco eu estou tendo uma outra ereção. Maravilhoso, né? Vou falar para vocês que eu não quero ter essa performance. Eu quero. Só que eu preciso entender que existe uma resposta fisiológica inerente de um cara que tem 51 anos, entendeu? Eu tenho 51 anos, então eu vou ter uma resposta X que talvez não seja essa tão rápida e tão imediata, né? E o que é difícil para esses pacientes é porque eles perdem a referência do que seria o normal. Eu diria que esse é o grande problema do uso do Viagra hoje. Ele causa dependência, não é dependência igual ao benzodiazepínico, né? Ele causa dependência porque o homem passa a ter uma distorção de como se dá o mecanismo de ereção. Imagina, eu tomei um Viagra, pô, aí o pênis fica ereto rapidinho, pô, maneiro, estou feliz da vida. Aí eu passo a tomar aquilo durante um ano, eu perco a referência do que é normal. Aí eu estou beijando a minha mulher, estou abraçando a minha mulher, eu estou tomando Viagra. Eu abraço e beijo minha mulher, já estou pronto. Beleza, legal pra caramba, estou feliz. Aí eu não tomo Viagra, abraço e beijo minha mulher, não respondi, mas também não era para responder, pô, estou com 50 anos. Eu vou responder quando tiver um erotismo, tiver uma fantasia. O grande problema do Viagra é que o homem perde essa referência de como é que se dá o mecanismo de ereção. Por quê? Porque tomando Viagra, ele precisa erotizar menos. Porque o que está acontecendo? Ele vai ter a mesma resposta de ereção que o óxido nítrico vai estar circulando mais livre, mais frouxo. Então, ele precisa erotizar menos. Aí, o que vai acontecer? Tomando Viagra durante muitos anos, ele modelou num padrão de comportamento um pouco erotismo. Aí, quando ele tira o Viagra, ele não consegue ter ereção porque a maneira como ele transa é pobre de erotismo. Porque não precisa. Porque se eu tomo Viagra, eu não preciso de muito erotismo. Eu funciono bem. Então, só que se eu não tomar o Viagra, eu vou ter que erotizar. Então, a grande dificuldade, Patrícia, do desmame do Viagra é você ter que trabalhar esse entendimento do homem de que o mecanismo de ereção é uma construção. Aí você vai ter que explicar, olha, o sangue vai ter que entrar, relaxar a túnica, relaxar as trabéculas sinusoidais, fazer a túnica bugina encostar na parede do pênis, aí a ereção vai oscilar, porque oscila mesmo, você não vai ter ereção ereta o tempo todo, a ereção vai e volta, porque é natural que a ereção vai e volta, porque isso está atrelado ao seu mecanismo de fantasia. E o cara não entende isso, ele toma o Viagra, fica ereto o tempo todo, pô, maravilhoso, eu também quero isso. Falar para e vocês acabar reforçando uma má educação sexual, né? Porque eu vejo isso em jovens, esse é o grande problema. Que tem uma expectativa de ereção imediata e que não tolera esse tempo para a percepção da ereção, né? E que eu ouço pacientes muito jovens no consultório falando assim, eu vou tomar o remédio antes de sair para ver como ele funciona. E a gente até brinca, como assim? Você vai tomar e vai passear por aí? Né? Porque é muito essa relação do sexo sinônimo de ereção, né? E aí fica completamente ignorante a tudo isso que leva
como uma consequência, né? Essa questão Você tocou da num ereção. ponto muito interessante aí, que é isso, é a intolerância do time, né? Ele quer ter uma ereção de bate-pronto. Agora, você sabe que uma das coisas que é muito legal, né, e que funcionou bem aí durante muito tempo, é o uso da injeção vasoativa para que esse homem se exponha à situação, problema, sem o risco. Entende? Ele tem a medicação, que a gente fala, é um coelho na cartola. Você bota aí na cartola. Aí, se der errado, você usa o remédio, você usa a injeção. Mas eu consigo colocar o paciente na situação problema, que é isso, é o mesmo, e dar certeza para ele que ele vai conseguir ter ereção. Né? Então, ele tem ali a medicação, está lá com ele. Se precisar, ele usa. Mas aí o que vai acontecer? Ele acaba não usando, porque ele tem na mente dele a ideia de que ele tem a medicação ali. E aí depois é mais fácil fazer o desmame da medicação do que do Viagra. Entendeu? Porque a medicação, ninguém quer ficar aplicando uma injeção no pênis. Então é mais fácil fazer o desmame dessa medicação, por incrível que pareça, do que do Viagra. É uma loucura, mas é mais fácil. Entendeu? Porque é claro que às vezes não tem muito paper sobre isso, mas seria interessante fazer uma pesquisa sobre isso, mas é evidente que a Pfizer não vai patrocinar esse tipo de pesquisa, né? Mas é mais fácil fazer o desmame com injeção vasoativa, por incrível que pareça. Porque o paciente leva a injeção, a gente fala, não é para você usar. Você só vai usar se a situação complicar. Se der algum problema, para que você não saia daí com uma emoção negativa, com uma situação ruim. Você leva. Mas, pô, vamos trabalhar outras questões, vamos trabalhar o erotismo, a fantasia, o afeto, o toque, o beijo, outras coisas da sexualidade, né? Então, aí ajuda muito. O problema do Viagra é que ele tem que tomar antes. E aí ele toma antes e ele não passa por essa experiência. Porque também a gente poderia fazer assim, você leva o Viagra, pega lá com o seu médico, pega a receita e leva o Viagra. Ele vai funcionar em 20 minutos. Leva o Viagra. Bom, mas antes, tenta funcionar sem o Viagra. Se der errado, você toma o Viagra. Você tem 20 minutos, meia hora, ele vai funcionar. Agora, o cara quer tomar antes. Ele não quer nem passar pelo desconforto da ansiedade. Que esse é o que caracteriza para a gente, pessoal, o prognóstico, por exemplo, paciente quando tem transtorno obsessivo compulsivo. O que caracteriza para a gente o sucesso no tratamento é o quanto o paciente acredita que o pensamento dele é obsessivo-compulsivo e o quanto ele está disposto a se expor àquele desconforto da ansiedade. Porque se o paciente não estiver disposto a enfrentar progressivamente, a dessensibilizar, o prognóstico dele é muito ruim, porque ele não quer passar pelo desconforto. E esse é o grande problema, né, Patrícia, no consultório. É como se o paciente quisesse fazer fisioterapia e já está esticando o braço da primeira vez, da primeira consulta de fisioterapia. Né? É uma dessensibilização. Na sexualidade também é assim, você vai dessensibilizando, entende? Então, a gente vai usando esses paralelos da fisioterapia, né, para o paciente ir entendendo que ele precisa modificar o comportamento. Beleza, pessoal? Rick, seu microfone está desligado, Henrique. Marcelo Pi, boa noite. Quer fazer uma pergunta? Eu queria mandar um abraço, Antônio. Prazer estar te ouvindo. Estou falando aqui de Friburgo. Prazer ter ouvido, Marcelo, ter a tua audiência. Estive aqui com você no mini curso aqui. Né? Te acompanho aí. Tá bom? Com a André Goldani, né? Com a Ed. Isso. Goldani. Muito bom. É um prazer te ouvir aí. Tá bom? Abraço. Muito bom. Cristina Barros. Vamos lá? Diga, minha linda. Liga o som. O som tá ruim. Não estou te ouvindo, Cristina. Não tá saindo. Não me ouviram, meu microfone estava fora. Tá ótimo. Oi. Agora tá me ouvindo? Tá sim, agora tá ótimo. Meu microfone estava fora, desculpa. Estava só falando que eu adorei mais uma vez ficar compartilhando aqui e ouvindo e sabendo um pouco mais sempre, né? Isso é sempre bom. A gente que trabalha com sexualidade há tanto tempo, é sempre interessante ficar trocando e com tantos médicos, vendo esse interesse dos médicos, é muito legal. Obrigada pela oportunidade de te ouvir mais uma vez. A gente tem que fazer aí, pessoal, um intercâmbio do nosso grupo de estudos de terapia. A gente tem um grupo de estudos de terapia cognitiva sexual, né? E é muito interessante porque quando a vida voltar ao normal, a ideia é que a gente convide os médicos para participar lá com a gente do grupo, né? O Henrique já deu aula lá para a gente já,
a gente vai ficar muito feliz aí de poder convidar aí vocês para estarem no nosso grupo de estudos lá. A Sabrina também é do nosso grupo. Para a gente estar discutindo mais junto, né? Trocando mais sobre esse intercâmbio dessas duas áreas, que são importantes. Né? Esse ano a gente fez um evento muito legal de sexualidade, e a gente estava propondo mais para frente fazer um evento só masculino mais para frente. Mas acabou que a pandemia deu uma confusão. Esse ano a gente não fez o masculino, mas a gente fez o feminino 2 anos atrás, e a ideia era fazer o masculino esse ano. Mas aí, em função da pandemia, a gente fez um outro modelo de evento que deu um problemão, pessoal. Sequestraram o nosso Zoom, fizeram uma porrada de sacanagem na tela. Foi impressionante, pessoal. Sequestraram, entraram, dominaram. Foi uma loucura. Mas tinha 600 pessoas na sala, sabia? 600 pessoas. Foi um evento muito, muito legal. Então, a gente vai fazendo os eventos, tal. A gente tem um curso de formação. A gente fez um curso de formação ano passado. Esse ano a gente vai ter um outro curso no outro modelo que a gente está bolando aí, também dentro de uma pegada social. A gente vai fazendo várias coisas. Tem muito ex-aluno aqui, a Priscila, né? A coisa que está sem teu nome, eu esqueci teu nome. Sabrina, boa noite. Quer fazer uma pergunta? Liga o som. Diga, Sabrina. Olá, quero só agradecer, estava com saudade, vim para escutar exatamente o que eu precisava para um caso que eu estou atendendo agora, então esse ciclo da falha sexual veio a calhar, saudade de todos e espero todos no nosso próximo evento, se Deus quiser, o ano que vem vai ter, presencial. Com certeza, com certeza. Ok, alguém mais está na escuta quer fazer uma pergunta? Lucy Clay quer fazer. Lucy Clay Pontes. Lucy Clay falou que quer fazer uma pergunta. Aí. Essa Lucy Clay é minha esposa, pessoal. Veja lá. Tá com a câmera desligada e o microfone desligado. Os alunos ficam assim também. Isso é terrível. Ok, gente. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Não? Antônio, quer fechar? Quero agradecer, foi muito bom, passou muito rápido, né? É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho e trocar um pouco com vocês, né? E se vocês precisarem de alguma coisa, tiver algum contato, me procura, tem lá meu Instagram, acabei que nem deixei meus contatos, mas eu tô lá no grupo, eu tô no grupo lá com vocês, na Quinta Potência. Você sabe, Henrique, que teve um amigo nosso que falou assim, pô, Antônio, Quinta Potência, que legal, né? A primeira potência é o judiciário, a segunda potência é o executivo, a terceira potência é o legislativo, o quarto é a imprensa, pô, e a quinta potência é a quinta potência, né? Pô, que maneiro! A quinta potência, né? Eu falei, pô, é isso mesmo, Léo, é a quinta potência. Né? Essa está fazendo presença, essa que está sentindo mais. Então seria isso aí. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquei muito feliz, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu que agradeço a possibilidade de poder trocar e falar para vocês. É muito legal poder dividir com vocês. Tá bom? Fisioterapia. Muito obrigado, achei legal. A Maria colocou aqui, ó, sou fisioterapia, adorei a aula. Muito legal, obrigado. É isso aí. Gente, o link da gravação vai seguir amanhã, vou mandar nos grupos e vocês vão poder guardar e ver no YouTube. Foi um prazer imenso. Legal. Fala. Então foi um prazer imenso ter vocês juntos aqui hoje com a gente e até a próxima. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tudo bom. Tchau. Valeu. Tchau.